Para entender o que é REST API, é necessário entender, na verdade, o que é uma API. A API é um acrônimo para Application Program Interface, e nada mais é do que um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para que um terceiro aplicativo ou um terceiro software acesse as funcionalidades providas por esse primeiro software, de forma que esse software demandante, esse software que quer acessar as funcionalidades de um outro software, não precisa implementar detalhes justamente de como foi feito, né? Detalhes daquele serviço, daquela funcionalidade que é provida. Então, pensando nesta imagem, uma API que é representada nesta imagem por esta nuvem nada mais é do que um intermediário que permite, então, que dois softwares se comuniquem. Nesta imagem, por exemplo, nós temos aí um cliente que acessa uma API para acessar um recurso de software, que na verdade, nesse caso, é um banco de dados. Então, por exemplo, esse cliente que não quer saber detalhes, ele não quer implementar detalhes de, por exemplo, consulta SQL, se o banco de dados for SQL, ele não quer implementar detalhes de chaves, detalhes de atributos que vão. Ele só quer, então, acessar uma determinada funcionalidade de forma que seja retornado. Então, essa API, esse intermediário, permite, então, de forma fácil, que o cliente acesse um recurso, nesse caso aqui, um banco de dados, retornando, então, essas informações para o cliente, de forma que o cliente não precise implementar detalhes justamente dessa funcionalidade. E uma REST API, então, nada mais é do que uma REST, é um modelo de API que, na verdade, ele utiliza, então, solicitações HTTP. Existem outros modelos, né, de APIs que podem ser utilizados na web, mas esse modelo de REST API, geralmente, ele é preferível, porque ele garante, então, ele permite a menor utilização de largura de banda. Isso é bem interessante para a gente se utilizar na web, principalmente nos aplicativos, né, ou mesmo em páginas web também. Geralmente também, além de outras possibilidades, além de outros motivos, mas também essa API, REST API, ela é leve não somente por isso, mas também porque, na verdade, as respostas, geralmente, elas são retornadas no formato JSON. Existem outros formatos também, em que uma REST API pode retornar, mas esse formato JSON, que é um acrônimo para JavaScript Object Notation, nada mais é que um formato, né, utilizando, quem sabe, essa notação JavaScript, que é um formato leve, autodescritivo e fácil de entender, na verdade, de armazenar e também transportar dados na web. Nesta imagem, então, é possível você ver um arquivo JSON, por exemplo, em que ele inicia ali, então, com as suas chaves, ele tem, então, a propriedade ID, e depois dos dois pontos ela tem o valor. Temos a vírgula, então, depois ela tem uma outra propriedade customer, e dentro dela existe um outro objeto também, em que dentro desse objeto, que foi iniciado com as chaves, temos a propriedade first name, e depois, então, temos o valor name. Temos a propriedade last name, e o valor, então, e o valor desse last name. Então, perceba, se você já trabalhou, né, com JavaScript ou com TypeScript em outras videoaulas, você já deve ter visto que, na verdade, esse formato do JavaScript ele lembra um pouco aquela notação de objeto que nós utilizávamos no TypeScript ou também no JavaScript. Então, é dessa forma. O JSON, ele é um formato leve para transferir e para armazenar dados, um formato autodescritivo que nós vamos utilizar, então, quando nós trabalharmos com REST API. Eu encontrei na internet uma API do GitHub com uma lista de carros. Eu imagino que sejam carros antigos, pelo ano aqui de desenvolvimento do carro, de construção do carro. Então, essa lista tem nome, tem cilindradas, tem o consumo, origem, ano e por aí. Tem várias informações sobre carros e é para nós utilizarmos, então, essa API, essa REST API, para nós fazermos, então, um teste. Primeira coisa que nós precisamos fazer para nós utilizarmos essa REST API na nossa aplicação, nós precisamos então importar o módulo HTTP Client Module. Isso é feito, lembrando sempre, importação de módulos é feita em appmodules.ts, tá? Se você quiser importar em toda a aplicação. Então, dentro de ng módulo, dentro de imports, vamos importar HTTP Client Module. Pode salvar. Ele não importa HTTP Client Module. Esse, por algum motivo, ele não importa diretamente. Então, nós vamos colocar aqui, ó, import HTTP Client
módulo, entre aspas, simples, o caminho é @angular/rumo/http, ponto e vírgula. Eu escrevi errado, http. Salva, pronto. Então, o módulo HTTP foi importado de forma geral em toda a aplicação e agora nós podemos utilizá-lo. Lembra que o recomendável é nós utilizarmos serviços para que eles façam a interface. Então, eu poderia colocar aqui direto na página home para ela utilizar, já consumir os dados dessa API, mas esse não é o recomendável. O recomendável é que a página, o componente, cuide só dessas partes visuais e o que precisar, por exemplo, acessar banco de dados, acessar recursos nativos, sejam feitos em serviços. Em aulas anteriores, nós já criamos aqui um serviço chamado testservice.ts. Se você não tiver criado, lembrando que é só dar o comando ionic generate, mas em vez de page, coloca service e você passa o nome, então, do seu serviço. Eu vou excluir tudo o que já tinha nesse serviço, exceto o método construtor. E agora sim, vamos então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um array privado, private char, que será do tipo N, e ele foi inicializado vazio. Aqui no construtor eu preciso injetar a componente HTTP, ele será privado, private HTTP client, que é do tipo HTTP client módulo e já importou. Então aqui nós vamos criar um método getChar, é um método público que ele então irá retornar qualquer coisa. Dentro do método getChar, nós vamos então acessar a variável que nós acabamos de criar, http client, utilizando o método get, e aqui dentro de aspas simples vamos passar a URL da API do GitHub. Colei aqui, não esquecer do ponto e vírgula no final, e o objetivo desse método getChar é retornar a resposta dessa API. Então aqui nós precisamos colocar um return para ele retornar o resultado. E nós podemos excluir esse private char, que ele não será utilizado aqui, este objeto. Salva. E agora é importante que este serviço seja declarado lá no módulo. No meu caso, eu já declarei em app.modulo.ts para esse serviço ser utilizado em toda a aplicação. Então, dentro de providers, dentro do decorator ngModule, dentro de providers, eu já declarei o meu serviço teste service. Se você não declarou ainda, não esqueça de declarar, porque senão você não tem como utilizar esse serviço em outros componentes da aplicação. Agora nós podemos utilizar então esse serviço dentro da página homepage.ts. E aqui dentro do método construtor, nós vamos injetar esse serviço que nós acabamos de criar. Então eu vou colocar como private test service, que é do tipo test service, já importou lá em cima, ok? Vou criar aqui também uma variável pública, public char, que ela é do tipo qualquer coisa. E agora dentro do método ngOnInit, que é um método que é chamado quando esse componente é carregado, nós vamos então fazer a chamada para aquela função que nós acabamos de criar, getChars. Isso é feito com this.testservice.getChars. Ele é um método. E como esse método, na verdade, ele está me retornando o observable, quer dizer, um objeto assíncrono, porque ele não retorna instantaneamente. Pode ser que ele demore um pouquinho, dependendo da conectividade da internet. Então, aqui através de um serviço, eu preciso, então, subscrever para aquele serviço, subscribe. Abro aqui, então. Então, estou me inscrevendo no método getChars, porque o método getChars, ele está me retornando. Ele pode retornar uma resposta positiva, uma resposta negativa. Então, aqui dentro de subscribe. Quando o resultado for positivo, então, quando o primeiro resultado, vou colocar aqui, for positivo, eu vou chamar essa resposta positiva de data. Aqui, então, eu vou fazer o meu array this.chars receber o valor de data. Se tiver um erro, será a segunda opção, eu vou chamar de error e eu vou imprimir isso no console, console.log e vou colocar o erro. Pronto, tem mais uma chave aqui. Perceba que o nome que eu coloquei em data é o nome que será colocado dentro do meu array. Então, aqui eu poderia colocar value e aqui então eu alteraria para value. Então, o nome é que escolher, só lembrando que a primeira opção será um valor retornado com sucesso e a segunda opção é um valor retornado com um erro. Aqui eu poderia também colocar só um E e aqui eu tenho que colocar então um E. Salva.
Salvamos. Agora nós precisamos, então, acessar esse objeto dentro do homepage.html. Aqui nós vamos criar uma lista, ion list. Dentro do ion list, vamos colocar um ion item. E aqui nós vamos utilizar a diretiva estrutural ng_for, que nós já vimos em outras videoaulas, ng_for. Vou iterar, então, let car, all cars. E aqui nós vamos colocar, então, utilizando o binding, colocar o car, o resultado daquela interação. Salve e vamos ver agora o resultado. Eu sabia que ia dar justamente esse erro, mas eu quis deixar para... Olha só o erro que ele aparece. Porque eu coloquei aqui para ele me mostrar o resultado daquela iteração. Mas quando nós acessamos a API do GitHub, perceba que dentro do JSON, esse primeiro objeto, na verdade, ele retorna, né, um objeto que está aqui dentro de chaves e ele tem vários dados. Então, eu preciso passar, por exemplo, cada dado que eu quero acessar. Se eu quisesse, por exemplo, acessar o nome, eu teria que acessar aquela posição .name. Se eu quisesse acessar o país de origem, eu teria que colocar aquela posição .origin. Então, aqui, ó, é name que eu vou acessar. Vou colocar aqui, então, car.name. E agora, sim, ele me mostra, então, aqui os nomes desses carros. Vamos colocar mais uma informação nesse item que está sendo exibido. Vamos colocar aqui país de origem. Então, aqui dentro do item, eu vou colocar um ion pet, para ele aparecer, então, essa informação em destaque. E aqui nós vamos colocar o carro e sua origem. E agora ele aparece a origem. Nós não formatamos aqui direitinho, porque esse não era o objetivo, mas perceba que você pode pegar quantas informações você quiser dentro de um objeto.